A história é a seguinte: vamos imaginar que o marido chega em casa faminto, cansado, aborrecido com o chefe, não bateu meta, estressado demais, e diga para sua esposa: querida, vamos mudar para Manaus. Você, motorista de caminhão lá, chega? Se a esposa for esperta, ela vai deixá-lo falar, vai ouvir, após servir o jantar, aquela sobremesa que ele tanto gosta, quando os filhos já estiverem indo para a cama e os dois sentados na sala, ouvindo uma música suave, talvez seja o momento adequado para falar sobre o assunto. Vamos nos lembrar que submissão é uma questão de inteligência. A esposa pode começar perguntando: querido, você já parou para pensar que os nossos filhos estão aqui numa escola aqui da nossa cidade e que pertencemos a uma boa igreja? Se mudarmos para Manaus, o que vai acontecer com a nossa casa? Será que você vai encontrar um serviço como motorista de caminhão lá? Essas perguntas darão a ele a oportunidade de falar o que pensa e também ponderar um pouco mais sobre o assunto. Pode ser que o ajude até a mudar de ideia, mas também não. Suponhamos que após a esposa ter apresentado com a atitude correta o seu ponto de vista, sendo clara, objetiva, positiva quanto a mostrar que não concorda com o marido, ele diga o seguinte: já pensei em tudo isso e já está decidido, nós vamos. Vamos para Manaus e eu não quero mais conversar sobre esse assunto. Muito bem. Nessa hora, como a mulher submissa deve reagir? Então, vamos para Manaus. Você sabe qual é a opinião sobre isso? Você sabe qual é a minha opinião sobre isso? No entanto, eu vou acatar a sua decisão, porque quero ser submissa. Ela sabe que Deus vai trabalhar na situação e a vida prossegue. Só que aí o final da história. Chegando em Manaus, as coisas começam a ir mal. Os filhos não se interagem bem na escola, não se adaptam a nenhuma igreja, venderam a casa antes por um valor muito baixo. A mudança foi muito cara e o marido não encontrou tão sonhado emprego. A esposa deve procurar não falar. Não disse para você? Olha onde estamos agora. Ela sabe que justamente na depressão em que o marido se encontra é que Deus pode atingir o coração dele. Quando eu li esse texto com a minha esposa, nós terminamos de ler e eu falei, cara, submissão. Submissão é uma palavra que a sociedade colocou como algo tão ruim, tão pesado, tão negativo, e que isso tem destruído muitos lares, muitas famílias, muitos sonhos, muitos projetos, porque a submissão é uma informação que foi distorcida ao passar dos anos e nós fomos ensinados errado. E essa noite eu quero falar sobre isso. Faça parte da missão.
Só que quando eu falo faça parte da missão, eu quero deixar aqui 4 perguntas iniciais para você. Primeiro, você faz parte de qual missão? Você faz parte de qual missão? Segunda pergunta, qual é a missão do seu marido? Agora perguntando para as mulheres desse grupo. Qual é a missão de vida do seu marido? Se você não sabe, fica tranquilo, porque às vezes nem ele sabe. Qual é a missão de vida do seu marido? Aí eu vou te fazer uma terceira pergunta. Qual é a missão de vida do seu líder? Qual é a missão de vida do seu líder? E a quarta pergunta, vou liberar, pastora, para a senhora falar. Qual é a missão do seu pastor? Pode falar, pastora. Não, foi sem querer. Tá bom. Sem querer, tá? Desculpa. Nada. Então eu fiz 4 perguntas aqui. Você faz parte de qual missão? Qual é a missão do seu marido? Qual é a missão do seu líder? Qual é a missão do seu pastor? As pessoas confundem radicalmente a palavra submissão. E isso tem gerado muita confusão por muitos e muitos e muitos anos. A confusão na palavra submissão. E aí eu quero trazer 2 significados aqui da palavra submissão. Primeiro, como está no dicionário, e aí que tem sido a grande confusão. Aí que tem sido grande guerra. Porque o dicionário vem escrito assim, ó, submissão, condição em que você é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação. Isso é submissão. E aí, quando nós falamos que você é obrigado a obedecer, você é obrigado a se sujeitar, você é obrigado a estar subordinado às leis, aí entra um choque na sociedade. Porque a sociedade mundial pega isso que eu acabei de ler para você e traduz que, falando principalmente das mulheres, que a mulher se torna escrava do homem. A mulher se torna uma escrava prisioneira do homem, porque ela é submissa ao homem. E aí vem o Brasil e o mundo e a televisão dizendo: mulheres, sejam fortes e conquistem os seus espaços. Vocês não precisam se submeter a nada. Vocês são o futuro da geração. Mulheres fortes. A mulher de fato precisa ser forte. Mas ser forte não tem absolutamente nada a ver em ser rebelde e não ser submissa. Porque você pode ser uma mulher forte, submissa aos seus. Porque a submissão, agora vamos ver o real sentido da palavra, não como o dicionário diz. Mas o que é submissão? E agora você vai entender que submissão não é só para a mulher. Porque submissão é se submeter, como o dicionário diz, ok? Só que é se submeter a uma missão. Submissão. Se submeter a uma missão. Por isso que nessa noite eu comecei te perguntando: você sabe qual é a missão do seu marido? Você sabe qual é a missão do seu líder?
Você sabe qual é a missão do seu pastor? A grande pergunta que todas as solteiras precisariam fazer, avaliar e colocar à prova antes de namorar e casar é: amigão, qual é a sua missão na Terra? Qual é a sua missão em Deus? Qual é a sua missão de vida? Porque quando você conhece, namora e casa, você não está casando mais só com a pessoa. Você está casando com aquele homem e a sua missão. Porque você agora está na submissão. Mas nós não conversamos sobre isso quando nós começamos as coisas. E aí está um grande erro. Porque se nós falássemos com mais transparência logo no início sobre a missão que nós temos em nossas vidas, seria mais fácil as pessoas entenderem: quero ou não quero ficar com você, quero ou não quero caminhar com você, quero ou não quero trabalhar com você, quero ou não quero fazer parte dessa igreja, eu quero ou não quero, porque a sua missão não é compatível com o que eu entendo ser o correto. Mas ela é sua missão. Vai atrás dela. Só que a partir do momento que eu me junto a você e você é meu líder, eu preciso, na palavra de Deus, diz que eu preciso ter submissão. Olha a importância disso, gente. Se você pegar na palavra de Deus, anotem isso, Filipenses 2, de 3 a 4. Filipenses 2, de 3 a 4. Se você pegar Filipenses 2, de 3 a 4, olha o que a Bíblia diz sobre submissão. Nada façam por ambição, egoísmo ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. A própria palavra de Deus, ela entende e ela trata de forma muito clara uma hierarquia organizacional. Observem o que eu vou falar para vocês. E eu comentei isso ontem, quando eu estava lendo essa palavra. Gente, quem é mais forte? O homem ou a mulher? Aí vem vários comentários machistas, tolos, na internet, falando o homem. E aí o que eu respondo é o seguinte: os dois têm a mesma força. Os dois têm a mesma importância ao Senhor. Douglas, mas me prova isso. Se o homem fosse suficiente, Deus, lá no Jardim do Éden, colocaria 2 homens para construir todo o projeto. Olha o que eu estou te falando que vai te travar a sua cabeça. Se o homem é mais forte e mais ágil que uma mulher, ao invés de Deus colocar um homem e dele gerar a sua auxiliar, a mulher, Deus, que é Deus, colocaria
2 homens, 3 homens, 4 homens. Porque eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando da força que o homem na sociedade hoje diz ter. Só que a palavra de Deus vem exatamente para contrariar o que o mundo popular diz do homem ser o bambambam, o fortão, o cara que é o rei leão e que não precisa da mulher. Observem uma coisa, eu vou ler para vocês, peguem a palavra, está lá em segundo, a palavra de hoje está em 2 Gênesis, Gênesis 2, de 18 a 24. Gênesis 2, de 18 a 24. Olha como tudo começa a fazer sentido agora. Gênesis 2 está falando sobre o Jardim do Éden. Só que eu vou lá para 18, que é onde eu quero tentar essa noite. Versículo 18. Depois, o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Gênesis 2, 18. Deus falando, não é bom que você ande sozinho. Por isso eu vou fazer alguém para quê? Para ser escrava dele? Não. Para que o ajude como se fosse a sua outra metade. Versículo 19. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens, todas as aves, ele levou ao homem para que ele pudesse dar os nomes a eles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs o nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas, para Adão, não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, versículo 21, o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Hoje é como se nós estivéssemos falando, Deus aplicou anestesia geral em Adão. Então, enquanto ele dormia, Deus tirou da sua costela e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela se chamará mulher, porque Deus o tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a uma mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Até aqui. Se você não estiver deitado, se você não está deitado, você sabe onde é a sua costela? Homens, dinâmica para os homens do grupo. Você sabe onde está a sua costela? Onde é a costela, gente? É aqui? Costela é aqui, né? Aqui está a sua costela. Certo. Olha bem para o que eu estou fazendo aqui. A palavra de Deus ela é muito didática para você entender que a mulher ela foi tirada da costela de Adão para se tornar a sua auxiliadora. Homem,
escuta, Deus não tirou da sola do pé de Adão um pedaço de osso para construir Eva. Deus tirou da costela de Adão e não da sola dos pés. Nunca na sua vida entre em confusão em achar que submissão significa inferioridade. Porque submissão não tem absolutamente nada a ver com inferioridade. Na palavra de Deus, em Gênesis 2, 18 a 24, Deus foi muito claro ao dizer: disse Deus que não é bom que você ande sozinho. Por isso, Anderson, eu vou te dar uma auxiliar. Porque eu sei que existirão dias difíceis, eu sei que a batalha é difícil, eu sei que existirão situações que você vai precisar de um suporte. Por isso, eu vou te dar uma auxiliar. E é do seu osso, da sua carne. E depois, quando eu junto vocês, vocês se tornam um só. Um só. A mulher, gente, a palavra de Deus ela é tão perfeita. A mulher sábia, de fato, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela reconstrói um casamento. A mulher sábia, não há quem consiga controlar, limitar uma mulher sábia. Muitas famílias hoje estão de pé por causa da mulher sábia. Muitas famílias hoje são destruídas porque a mulher, por algum segundo, esqueceu do seu papel de auxiliar e de blindar. E eu ontem dei um exemplo aqui em casa. Eu falei, olha, eu tô no campo de guerra. Eu tô vindo aqui, ó, e desbravando terra. Sabe onde você tem que estar? Você tem que estar aqui, ó, me dando a retaguarda, cobrindo a minha retaguarda, para não deixar que eu seja atacado. Sabe o que é cobrir a retaguarda, mulheres desse grupo? Ore pela sua casa. Faça jejum pela sua casa. Não se canse de fazer quantas campanhas forem necessárias pela sua casa, pela sua família, pela mente do seu marido, pelo coração do seu marido. Por quê? Porque o homem, ele na jornada diária da vida, ele pode por um segundo se distrair. E a distração gera morte. Por isso a mulher edifica sua casa. Porque ela está em submissão. Ela entende que o seu marido tem uma missão. Cara, o meu marido, a missão dele, qual é a missão dele? Calma, eu não sei. Então, já que eu não sei e ele não sabe, Senhor, eu quero começar hoje uma campanha de jejum e oração para que o meu marido, primeiro, volte aos pés do Senhor e segundo, receba do Senhor o entendimento e a revelação de qual é a sua missão. Porque a palavra diz, pode um cego guiar outro? Ambos vão cair. Como pode, se o homem é a cabeça do lar,
e a mulher está submissa a essa missão, gente, tentem imaginar, tentem achar uma lógica. Como pode isso aqui dar certo se o cabeça está afastado de Cristo, não é guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não sabe qual é a sua missão? Por isso que tem muitas famílias que estão paradas e aí falando assim, ó, Deus, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, só que o cabeça está perdido e a mulher está submissa, respeitando, submetendo a missão. Só que agora ela não precisa mais orar para que portas se abram. Ela precisa orar para que os olhos se abram. Olha o que eu estou falando. Não são portas que precisam abrir. São escamas que precisam cair. São escamas que precisam cair. Só que aí talvez essa noite você esteja aqui, os homens, me vendo falar muito para a mulher, mas não. Porque submissão, eu trago no contexto do Adão e Eva e falo muito da mulher, porém, a submissão é algo que existe para todos nós. Todos nós. A mulher, ela deve sim escolher muito bem o seu marido. Pois a pergunta mais importante é: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você quer trabalhar num lugar onde você vai ser abençoado? Pergunte ao seu líder: qual é a sua missão? Gente, tem muita responsabilidade isso. Chega para o seu diretor direto e fala assim, ó, fulano, a palavra de Deus em Filipenses me ensina que eu preciso ser submissa. E a submissão é eu me submeter à sua missão. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: qual é a sua missão? Porque eu não quero ser rebelde. E eu não quero andar num caminho que não seja o caminho da missão principal. Então, qual é a missão? E se esse líder ele não sabe, nós precisamos orar por esse líder. Porque nós não vamos ser rebeldes. Nós podemos trazer luz aos olhos daquele no qual está acima de nós, que é o nosso líder, e que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor abra os seus olhos, e que o Senhor coloque o meu líder no centro da sua vontade, da sua missão, para que eu continue submisso a uma missão no caminho que o Senhor colocou. Isso é submissão. Por que tem funcionário que não prospera e não vai prosperar? Não é porque é ruim, não. É funcionário bom. Mas é funcionário que não aprendeu o princípio da submissão. E observa, funcionário é igual criança. Aprende vendo, não é ouvindo. Quando o funcionário olha o seu líder sendo submisso ao outro líder, ele fala assim, cara, aqui existe uma cultura de submissão e respeito muito grande. Eu preciso me submeter à missão do meu líder e respeitar essa missão. Só que quando eu vejo o meu líder sendo rebelde e insubmisso à missão do líder dele, o que eu entendo? Aqui eu não preciso respeitar nada. É normal. É normal. Ah, Douglas, mas lá na minha escola ou na minha empresa,
Não existe submissão, não, mas existe muito ouro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado em achar que todo lugar que existe ouro, existe a presença de Deus. Porque não tem nada, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A prosperidade do Senhor não significa obrigatoriamente contas bancárias lotadas. E às vezes, Satanás tem usado a vida de pessoas próximas a você, que têm muito dinheiro e não são submissas ao Senhor Jesus. E aí muitos aqui desse grupo ou fora caem no engano de falar assim, ó, gente, ser cristão para quê? Andar na pobreza? Fulano não vai à igreja, fulano não ora, fulano não dá dízimo, fulano não lê a palavra e tá rico, pô. Eu quero o que ele tem. Isso é uma isca de Satanás para sua vida. E você precisa ter esse entendimento. Por quê? Porque você se colocou submisso não a uma missão, mas você se colocou submisso ao dinheiro. É aí que a palavra de Deus condena, quando o dinheiro se torna o seu senhor. Não existe problema em trabalhar para ter dinheiro. Existe problema em colocar o dinheiro como seu senhor. Se tornar submisso a ele. E aí eu quero trazer 3 sementes aqui que vão mudar o seu estado atual e vão mudar o rumo da sua vida a partir de hoje dentro do assunto submissão. Tudo na sua vida que está parado, em nome de Jesus, tudo na sua vida que está parado, travado, por falta de submissão, vai cair por terra essa noite, porque o Senhor traz o entendimento, o Espírito Santo conforta e confirma no seu coração, e você vai se alimentar e amanhã você vai digerir e você vai ler mais essa palavra e o Espírito Santo vai começar a trabalhar e agir na sua vida e você vai colher frutos da submissão ao Senhor. E aí eu quero falar de 3 princípios. Primeiro princípio, a primeira semente para que você mude a chave hoje. Restabeleça o princípio da submissão na sua vida. Restabeleça o princípio da submissão na sua vida. E quando eu digo a sua vida, é o seu trabalho, na sua casa, na sua família. Restabeleça o princípio da submissão na sua vida. 1 Timóteo, anote aí, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 2, diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora, versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha que incrível. Orarmos, fazermos intercessão por todos os homens e por aqueles que exercem liderança, autoridade. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade.
Isso é um princípio de submissão. Reconhecer a autoridade, orar por autoridade, clamar ao Senhor pelas autoridades e pelos homens. E aqui, meus queridos, de uma forma muito prática, trazendo para a nossa vida. Ore pelo seu marido. Stephanie, Alice, Luísa. Ore pelo seu futuro marido. Ore pelo seu futuro marido. Começa a orar a partir de hoje para o Senhor te mandar um homem que esteja fincado na missão que o Senhor deu para ele nessa terra. Porque você vai viver submissão. Dominique, Isa, Dayana, a pastora Adriana, é orar pelos seus maridos. Pelo cabeça que o Senhor colocou nesse lar. Você é auxiliar. E é essa auxiliar que faz o trabalho que ninguém vê, ninguém sabe, mas sem ele, tudo isso é em vão. Vou compartilhar aqui com vocês, essa célula nasceu, não foi porque o Douglas quis ter, foi porque eu tive, em fevereiro do ano passado, muito jejum, oração e intercessão da minha esposa para a minha vida. Para que eu voltasse com muita vontade e força para o caminho do Senhor. Para que eu me alimentasse nele. Essa célula existe por oração da minha esposa. E não por decisão minha. Entenda bem o que eu estou te dizendo. Uma esposa, ela pode trazer o seu marido aos pés do Senhor. Como ela pode, nas suas atitudes, como o texto que eu li hoje cedo, ela pode. Imagina aquela mulher que bota louvor todo dia, o marido chega em casa e fala, cara, eu tô cansado. E aí ela pega e vem e atravessa com uma resposta. Esse cara fala assim, ó, sabe por que muitos desses traem, e eu não estou justificando, eu só estou pontuando? É porque ele encontra na rua, não é uma mulher melhor do que a dele em casa, ele encontra na rua refúgio e auxílio que ele não tem mais em casa. Porque a auxiliadora entrou no papel de julgadora. E aí ele já se sente julgado, cansado, pesado lá fora, na selva. E aí dentro de casa é um outro peso. E aí Satanás vê isso e fala assim, não, calma aí que eu vou cuidar. E aí começa a colocar na vida dele aquela amiga que só diz coisa boa. Aquela outra amiga que sempre dá uma palavra de conforto. E na sutileza, e aí foi o meu devocional de hoje. Não seja roubado pelas sutilezas. Para de achar que Satanás vai vir com um chifre gigante, com um arpão, com um garfo e falando assim, ó, vou te pegar. Não é isso. É na sutileza. A sutileza que gera a morte. Então você, mulher, ore pelo seu marido. E você, marido? Jean, Anderson, que tem compromisso, Dan, que tem compromisso. E você? Você, a sua oração é que você se torne cada vez mais submisso à palavra e à vontade de Deus. Porque aí você vai estar no caminho correto. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta à direção de Deus. Se submeta às orientações de Deus. Se submeta à voz de Deus quando diz não vai, mané.
Não vai. Não faz isso. Não aceita essa mulher no Instagram, não. Isso aqui é uma brecha que você vai abrir que, quando você menos esperar, ela entrou e destruiu sua família inteira. Não faz isso, não. Só que se você não se submete a ouvir a voz de Deus, você cai em todos os enganos e em todas as armadilhas. E vive numa vida de cair, desertos e provações. Então você, homem, clame para que o seu coração seja um coração submisso. Primeiramente a Deus. E que você, homem, entenda que lá no seu trabalho, que lá na sua igreja, que lá no seu meio social, você dá bons testemunhos sendo submisso. Porque submissão não significa ser inferior aos outros, e sim ser grande no Senhor. Isso é submissão. E nós, homens orgulhosos, às vezes temos essa dificuldade de vivermos a submissão. Então, o primeiro princípio dessa noite é: reestabeleça o princípio da submissão do Senhor. Restabeleça o princípio da submissão na sua vida. Amém? O segundo princípio, para você anotar, são só 3. Segundo princípio, principalmente para vocês mulheres: escolha bem quem você vai casar e onde vai trabalhar. Escolha bem com quem você vai casar e onde você vai trabalhar. Preste atenção aqui, Dan e companhia que não é casado. Observa como é o relacionamento da sua namorada com o pai dela. Porque, meu amigão, ali você está no fogo da paixão e não vê, mas ali Deus está te mostrando o que é ser e não ser submissa. Não ache que com você vai ser diferente. Porque se aquela mulher ela não é submissa nem ao pai que a gerou, a alimentou e a formou, para de se iludir achando que vai ser submissa a você. Para de se iludir achando que ela vai ser submissa à sua missão. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Porque quando Deus disse, lá em Gênesis 12, 1. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Depois, quem quiser ler Gênesis 12, 1, e lê o 12 inteiro. Quando o Senhor falou com Abraão, imagina, o Senhor falou com Abraão: sai da sua terra, larga tudo, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão fosse casado com uma mulher insubmissa, Abraão não viveria a promessa de Deus na vida dele. Por quê? Porque a mulher dele seria a primeira a falar assim, ó: não vou, me convence. Ah, mas Deus falou comigo. Deus falou o quê? Você tá maluco? Ele falou com você? Manda falar comigo também. Eu não acredito nisso. Ah, Deus é muito bom. Tá bom, então começa a orar pro seu Deus para ele falar comigo, que fora isso ninguém sai de casa. Se Abraão tivesse uma mulher
insubmissa à sua missão, a história seria outra. Só que o que a mulher dele fez? A narrativa bíblica continua descrevendo a obediência, primeiro, de Abraão. Que Abraão recebeu uma ordem e ele foi submisso ao Senhor. Então a submissão já começou em Abraão. Abraão submisso ao Senhor. E aí depois a submissão vai para a mulher. Por quê? Depois que ele recebeu essa instrução, não houve nem resistência e nem reclamação por parte de Sara. Sara pegou seus trampos, seus trapinhos e foi com seu marido. E largou tudo. Por isso, se você não é casado, cuidado com quem você vai casar. Você não vai fazer milagre de transformar rebelde em submisso. Olhe os sinais hoje. Olhe os sinais. Mulheres, olhem como o seu marido tratam suas mães e são submissos aos seus pais. Isso já está desenhando e mostrando para você como vai ser com você. Existem princípios e existem coisas que nós romantizamos, mas são claras no relacionamento desde o início. Da mesma forma, falando em trabalho, olhe, primeiro, você quer entender o que é submissão? Conheça o seu líder e veja se o seu líder é submisso ao Senhor. E o quanto você precisa ser submisso à missão dele. Douglas, mas é incompatível. Se é incompatível, não esteja lá. Não entre em missão que não é sua só para garantir o pão de cada dia. Porque esse pão pode sair caro demais. Não entre em missão que não é sua. Esse pão vai sair custoso demais. E o preço é a vida. E o terceiro princípio para nós fecharmos essa noite. O primeiro, restabeleça o princípio da submissão. O segundo, escolha bem com quem você casa e onde você trabalha. E no primeiro eu deixei bem claro, ore pelo seu marido. Ore pela sua esposa. Restabeleça o relacionamento e a posição de submissão do seu marido. Restabeleça o posicionamento de submissão da sua casa. Para que tudo esteja no trilho certo. E o terceiro e último, para você anotar, não seja rebelde, seja submisso. Não seja rebelde, seja submisso. Douglas, o que é rebeldia? Meu amigo, eu vou ler para você poder ler para os outros e ensinar para multidões. Olha o que a palavra de Deus fala sobre rebeldia. O que é rebeldia, gente? É alguém que se coloca como oposição a uma submissão. Tá claro isso para todos? Se o meu marido tem uma missão e eu preciso estar na submissão, quando eu não estou na submissão, eu estou criando um caminho paralelo, um outro caminho distinto. Nesse momento, eu estou sendo rebelde e não submisso. Tá claro isso? Só que olha o que a palavra de Deus diz. Em 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Para quem está anotando, 1 Samuel 15, 23. Olha o que a palavra de Deus fala sobre rebeldia. Diz assim: a rebeldia, olha bem o que eu vou falar, tá? A rebeldia é equiparada à feitiçaria e à idolatria. Por quê? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria. A rebeldia é é equiparada à feitiçaria. É por isso que nós sempre afirmamos, provavelmente você já ouviu falar, alguma vez eu falar sobre isso. O rebelde, ele pode até ter pequenas vitórias, mas ele não prospera. Todo rebelde cai. Todo rebelde cai. Por que cai, Douglas? Porque a rebeldia não agrada ao coração do Senhor e anda exatamente em contramão com o que o Senhor pede de nos submetermos à missão. Orar pelas autoridades que estão e os líderes que estão na nossa vida. A rebeldia é você fazer exatamente a contramão de tudo que Deus te ensinou. Então, que essa noite, o Espírito Santo de Deus te traga o entendimento no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida conjugal. A submissão é algo que é uma chave para abrir o céu sobre a sua vida. Cuidado com o que a sociedade diz ser submisso. Porque o que a sociedade diz ser submisso não tem absolutamente nada a ver com o que o Senhor pede sobre submissão. No mundo, as pessoas hoje falam assim: ah, mas antigamente tinha menos violência. Provavelmente você já ouviu isso. Ah, mas antigamente, Douglas, era tudo mais calmo. Ah, antigamente as crianças eram muito mais felizes. Ah, antigamente as famílias duravam 50, 60, 70 anos o casamento. O que mudou de antigamente para agora? Falando especificamente do casamento, hoje quando você vê uma mulher dentro de casa fazendo o trabalho mais difícil que existe na face da terra, que é formar um cidadão, a sociedade olha para ela e diz assim, ó, nem trabalha, você precisa trabalhar para ser independente, uma mulher forte, moderna, da atualidade, ter dinheiro no seu bolso. É isso que o mundo diz. Só que não é isso que diz a palavra de Deus. Porque lá em Gênesis, o Senhor tirou da costela de Adão a sua auxiliar. Quem é que vai cobrir essa casa? Quem é que vai pegar ali na cama onde o casal dorme e sabendo que o marido está inquieto, vindo do trabalho, quem é que vai pegar um óleo ungido e vai espirrar na cama, vai botar um louvor e vai botar as mãos e vai orar e falar assim, Senhor,
Que essa cama seja um templo de paz para o meu marido, que ao deitar aqui, ele se sinta no melhor lugar da face da terra. Quem é? Porque a mulher que o mundo diz hoje que está certo, ela está agarrada no celular, focada nas metas e nos business e nos negócios. E aí, quem é que cuida da casa? Que cuidar da casa é muito mais amplo do que fazer serviços domésticos. Cuidar da casa é não permitir que o inimigo roube e entre naquele lar. Lavar louça, o homem já criou uma máquina que faz isso. Se chama lava-louça. Blindar a sua casa, colocar a mão sobre a cabeça do seu filho e orar, clamar pela presença do Espírito Santo, orar pela sua família. Não existe máquina que faz isso. Apenas aquela mulher que foi tirada da costela do homem para ser a sua auxiliadora. E homens, o seu líder, ele tem uma missão. Esteja submisso a essa missão e o auxilie nessa missão. E antes de ser submisso ao seu líder, seja submisso a Deus. Porque se o seu líder errar, o Senhor, ele te blinda, ele te guarda, ele te direciona. Porque você é submisso a ele. Amém, pessoal? Então, essa é a palavra que eu queria trazer essa noite para vocês. E do fundo do meu coração, eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha trago entendimento essa noite. Tenha trago respostas essa noite a muitas orações. Tenha trago clareza essa noite. Tenha realinhado expectativas. Tenha realinhado pontos que estavam fora do lugar. A sua vida, a sua família, ela é guiada pela palavra do Senhor e não pelo que a televisão diz que é certo. Porque o certo tem uma fonte só. E essa fonte aqui, ele não consegue mudar nenhuma palavra. Amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar essa noite. Pai querido e amado Deus, Senhor ordenou que eu trouxesse essa palavra essa noite sobre submissão. Eu não sei, Pai, o que passa na vida de cada um dos seus filhos. Eu não sei, Senhor, das suas angústias, dos seus pensamentos, dos seus medos e do que eles pensavam e viviam sobre esse assunto. Mas eu creio sim, Senhor, que essa palavra, ela não vai voltar vazia. E o Senhor trouxe para ministrar ao coração dos seus filhos, Senhor. O Senhor sabe quem precisa. O Senhor sabe a terra que está fértil para receber a semente. Que o seu Espírito Santo de Deus possa frutificar, regar e cuidar dessa semente no coração de seus filhos. Pai, que essa noite eles tenham uma noite maravilhosa em paz. Que amanhã, Senhor, ao abrir os olhos, o Senhor traga à memória a ministração dessa noite, para que a partir de amanhã o seu entendimento, o seu pensamento e as suas atitudes sobre a submissão ao Senhor, a submissão aos líderes, a submissão ao homem da casa, a submissão
seja algo que destrava e, e destrói muralhas que estavam impedindo o crescimento dos seus filhos. Que a sociedade continue, Pai, tentando falar e nos mudar, mas que nós temos um coração blindado, blindado no entendimento que nós precisamos viver o princípio da submissão. Por isso, Pai, eu submeto a minha vida a Ti, Senhor. Eu submeto tudo a Ti, Pai. Não existe absolutamente nada que seja meu, tudo é seu. Porque foi o Senhor quem me deu, é o Senhor quem retira. E tudo que o Senhor coloca tem um porquê e que eu não fuja da sua missão. Porque eu quero estar sempre submisso a Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Que seus filhos tenham uma noite de sono em paz. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha essa noite em cada coração, em cada mente. Traz confirmações. Traz experiências sobrenaturais para os seus filhos. É o que eu te clamo no nome de Jesus. Amém e amém. É isso, meus amigos. Deus abençoe vocês. Durmam em paz. E que essa palavra de hoje possa edificar a sua vida.